Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Como é bom a gente estar na casa do Senhor para aprendermos um pouco mais das coisas de Deus, daquilo que a nossa igreja tem tido como projeto de trazer a sua membresia, para junto da oração, para mais perto de Jesus, para mais perto de Deus. Então, que a gente possa agora reservar nossa mente, o nosso coração, para poder ficarmos atentos a tudo o que nós vamos ouvir aqui. Esse curso, ele não é produzido pela igreja de Dracena, nem de Bernardes, nem do Vale do Sol. Ele é um curso produzido pela nossa igreja nacional, através dos pastores, que a autoria de cada apostila foi dada aí para vocês no grupo. E a gente, então, recebeu esse desafio de poder estar multiplicando esse curso. Então, a nossa irmã Silvana, que fez todos os cursos, ela vai estar ministrando ao nosso coração para que a gente possa entender qual é o projeto de Deus para a nossa vida e também para que a gente se torne intercessores da nossa igreja, para que a gente vire homens e mulheres que não oram só em favor de alguma coisa, pedindo algo, mas também para oferecer àqueles que estão precisando, àqueles que estão necessitados, precisando do poder de Deus. Então, vai estar disponível no final os que estiverem online e os que estiverem aqui presentes vão receber um certificado assinado pela Silvana, que fez o curso, com o nome da nossa igreja, tudo certinho, e as apostilas também. Depois que acabar o curso, nós vamos colocar ele em restrito no YouTube e depois, quando a Silvana achar necessário, ela coloca disponível de novo. Então, aproveitem, acho que vai ficar um dia, 2 aí online, E depois vai ser tirado e voltado para online quando achar necessário. Porque a nossa intenção não é parar nesse curso, é fazer outros também, promover outros em Bernardes, no Vale do Sol, aqui também, para que a gente possa nos fortalecer. Eu quero orar, pedir a Deus por esse tempo, chamar a Silvana aqui, para que ela possa assumir aqui hoje o piloto desse Boeing, que é falar sobre oração, é algo de Deus para a nossa vida. Então a gente vai orar pedindo a Deus a bênção e também pedindo ao Senhor que ilumine o coração, a vida da Silvana, para ministrar as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por essas pessoas que reservaram da sua vida para aprender, ó Pai amado e querido, daquilo que é ter intimidade com o Senhor. Então, Pai, como pastor dessas igrejas, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a vida de todos, os que são membros, os que não são membros, mas estão como visitante, de todos os que estiverem assistindo, para que possam ser abençoados. Agora eu coloco a vida da Silvana aos pés da tua cruz. Peço ao teu Espírito, Pai, que ilumine a sua mente, o seu coração, para falar das coisas do alto, das coisas do Senhor conosco, e que possamos, ó Deus, ter discernimento, sabedoria, para aprendermos mais. Pai, ilumina a tua serva, abençoa ela, para que nesse tempo ela possa falar da parte do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Graça e paz em nome de Jesus. Vou pedir para que o pessoal dali ligue o Data Show para ficar mais fácil para o pessoal que está aqui na igreja acompanhar, Bom, pessoal, é o seguinte. Hoje nós vamos começar, cada um de vocês já recebeu a apostila, Então, vamos começar com os tipos de oração, que são as orações que nós fazemos no dia a dia. Vamos começar aqui. O que é oração? Quem sabe o que é oração? Quem sabe? Quem sabe falar para mim? Oração é... Quem sabe? Oração é conversar com Deus, não é isso? Não é isso? O que é oração? A definição. Não é falar com Deus? Oração é uma experiência pessoal, não é?
A oração é uma forma que nós temos de conversar com Deus, mesmo sabendo que que Deus não é um ser material, que nós estamos aqui vendo, conversando como eu e você aqui, né? Porque Deus está em espírito, mas nós sabemos que nós podemos conversar com Ele. Então, a oração, em cada um de nós, ela desenvolve uma emoção diferente. Certo? Quanto mais eu converso com a pessoa, mais intimidade eu tenho com ela. Certo ou errado? Se eu conversar com Deus o tempo todo, mais intimidade eu terei com Deus. Certo ou errado? Então, o que me faz conhecer a Deus é estudar a Bíblia, estudar a palavra. Certo? E a forma que eu tenho de conversar com Ele é através do quê? Da oração. Não tem outra forma. Certo? Mas existem tipos de oração. Você sabia que existem vários tipos de oração? E existem também o que não é oração. Então, nós já sabemos que oração de forma simples é o quê? Conversar com Deus. Certo? Muito bem. Eu posso fazer essa oração de várias formas. Eu posso fazer essa oração em voz alta. Eu posso fazer essa oração em silêncio. Eu posso fazer essa oração cantando. Eu posso fazer essa oração quando eu estiver andando. Eu posso fazer essa oração quando eu estiver lavando louça, lavando roupa, lavando o carro, dirigindo, fazendo caminhada, onde eu quiser. Não tem uma receita, não tem um local onde eu possa fazer. Onde eu quiser. Correto? Às vezes você está no celular, você não está no celular na hora que você quer, onde você quer, do jeito que você quer. Mesma coisa, a oração é o seu celular com Deus, é a linha direta entre você e Deus. E quanto mais você ora, mais sem, como é que eu diria assim, sem formalidades você fica. Quando você não conhece a pessoa, você vai na casa da pessoa, que jeito que você fica ali? Fica ali, né, com vergonha. Às vezes a pessoa te oferece uma comida, você não sabe que jeito você tem que comer, não é? Você fica ali naquela situação. Quando já é uma pessoa que você conhece, você vai na casa da pessoa, você não se sente à vontade? Né? E aí conta seus problemas para a pessoa escuta, dá conselhos. E mesma coisa é você com Deus. Quanto mais você conversar com Deus, mais intimidade você terá. Então a intimidade ela é formada através do quê? Através desse laço mais próximo de amizade. Só que nós temos que entender o seguinte, que Deus, Ele nos tem como filhos. Então, nós conversando com o nosso Pai, que é um Pai que não é humano, é um Pai misericordioso, é um Pai bondoso, é um Pai que te ama, independente de qualquer coisa. Se você fizer tudo errado, Ele te ama. Se você fizer tudo certo, Ele te ama. Se você não fizer nada, Ele te ama. O amor dele por você não muda. Não é igual ao amor nosso, o amor humano, que quando a pessoa faz alguma coisa que me magoa, eu já deixo de gostar. Né? Tem pessoas que têm dois corações, um coração só para guardar mágoa e um coração para bombear sangue. Né? Deus não é assim. Deus, Ele gosta de você, independente de qualquer coisa. Quando Ele te escolheu, desde o ventre da sua mãe, desde a eternidade. Então, Ele gosta, Ele te ama, independente de qualquer coisa. E todos os dias, quando amanhece o dia, Ele renova para você as misericórdias dEle e a graça dEle sobre a sua vida e as bênçãos que Ele vai te dar. Então, isso nos prova que o amor dEle e a graça que nós temos, a gente não merece. Merece? Eu não mereço. Eu não mereço. Só que a oração, gente, ela é uma disciplina espiritual.
que é disciplina espiritual? A oração é o seguinte: você tem que fazer. Então, a gente é muito negligente nisso. Tem pessoas que levantam e vai dormir, vive o dia inteiro e vai dormir e não faz oração. Tem pessoas que passam o dia inteiro sem fazer oração nenhuma. Só faz oração quando vem na igreja. Ou às vezes lê algum versículo da Bíblia lá que alguém postou no celular, ou vê, ou ouve alguma coisa no rádio, alguma coisa, mas é o máximo que faz. E não, a oração ela é uma disciplina espiritual. Então, se é disciplina, nós temos que fazer aquilo ali virar nossa rotina, que do dia que a gente não fizer, a gente sente falta. No momento que nós não fizermos, eu não começo o meu dia enquanto eu não faço oração. Lutero falava que ele, para começar o dia dele, o dia que ele não tinha nada para fazer, ele orava quantas horas? 2 horas, 4 horas. Todos os grandes evangelistas, eles passaram a vida deles inteira orando, antes de fazer qualquer coisa. E nós temos que fazer isso. Nós temos que orar. A oração é o que nos faz, cada dia mais, entendermos a vontade de Deus. Certo? Então, vamos usar nossa apostila aí. Existem vários tipos de oração. Vamos aqui para os 4 pilares. Pode pegar sua apostila aí. Para os 4 pilares da nossa jornada. Aqui é uma jornada de 21 dias, mas isso daqui é só para que você entenda. Essa foi a apostila que a gente pegou da MNO, porque cai bem naquilo que a gente está estudando agora. Então, nós temos que fazer a nossa leitura diária. Gente, o que nós temos que fazer é assim. A maioria das vezes a gente faz oração, a gente só faz oração pedindo a coisa para Deus. Mas o mais importante para nós é que nós consigamos fazer oração baseada na leitura bíblica. Então, é muito importante que nós todos os dias façamos a leitura da Bíblia. Todos os dias a gente lê a Bíblia. Nós temos no nosso grupo da igreja, onde é postado todos os dias o capítulo que a gente deve ler da Bíblia. Porque a gente lê aquele capítulo, ouve aquele capítulo. Aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar meditando naquilo, nós vamos digerir aquilo ali. E cada vez que a gente medita, cada vez que a gente vai ficar pensando naquele capítulo, naquilo que a gente leu, vai formando na gente curiosidades. E cada vez que a gente tem a curiosidade, a gente vai procurar saber. Então, se a gente leu lá, mas Jacó, né, ele gostava da Raquel, mas primeiro casou com Lia. Mas quem que é Lia? E daí a gente vai lá e procura saber quem é Lia, e daqui a pouco já sabe quem é o pai da Lia. E a gente vai procurando. Quanto mais a gente tem curiosidade, mais nós vamos aumentando o nosso leque de informações. Certo? Essa é a principal função. Então, muitas vezes assim, a pessoa fala assim, hoje eu li a Bíblia e Deus falou comigo. O que significa isso para nós cristãos? Significa assim, às vezes você vai ler ali um salmo, um exemplo, né? E aí você está muito ansioso. Então vamos ler um salmo aqui, eu e Sônia. Aí a gente lê lá, não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu não estou ansiosa, né? O salmo, eu li o salmo. Vamos supor que a Sônia esteja ansiosa, aquele não andei ansioso por coisa alguma, é um conselho para ela, não é? Então, o que a Sônia vai fazer a partir do momento que ela leu aquele salmo? Se o Espírito Santo, ele vai tocar para o entendimento dela. Ela vai entender o porquê que ela não pode ficar ansiosa. Ele faz com que a cabeça dela gente, realmente, por que eu estou ansiosa? Se eu vou ou não vou me aposentar?
Eu vou me aposentar no dia que tiver que aposentar. Então, vai ser no futuro. Então, eu não posso ficar hoje sem dormir, porque minha aposentadoria vai sair em dezembro. E agora nós estamos aqui dia 8 de julho, e eu vou ficar o tempo todo aqui, dia 8 de julho, chorando, nervosa, sem dormir, sendo que minha aposentadoria só vem... Então, na Bíblia está falando comigo. Não andeis ansiosos. Vai acontecer. Então, para mim, é um conselho. É uma palavra bíblica. Para ela, já é o quê? Deus falando com ela. Isso que é o Deus falar. É o que está na Bíblia. Certo? Então, nós somos pessoas que temos iluminação do Espírito Santo por aquilo que nós lemos na Bíblia. Novas revelações, a gente não crê muito nisso. Tá certo? Nós acreditamos que nós somos iluminados. Então, é dessa forma que Deus fala conosco. Aquilo que está na Bíblia. Todo mundo entendeu? Tem dúvidas? Podemos continuar? A oração intencional. Separe um tempo focado para fazer oração. Gente, quando os discípulos pediram para Jesus, Senhor, João Batista ensinou os discípulos dele a orar. O Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, correto? A oração do Pai Nosso, ela tem ali um modelo de oração que são os tipos de oração. Então, se a gente começa lá, Pai Nosso, significa o quê? O Pai é meu, o Pai é seu, o Pai é dela, o Pai é dele, o Pai é nosso. Se nós estamos em público, nós temos que nos referir a Deus como nosso. A oração é para nós. Compreende? Então, nós temos que entender que na oração do Pai Nosso, primeiro a gente tem que fazer o quê? Adorar a Deus. Pai Nosso que estás no céu. Nós temos que adorar a Deus. Deus é soberano. Deus está no céu. Correto? E Ele é nosso. Santificado seja o teu nome. Deus é santo. Nós sabemos que Deus é santo. Então nós temos que adorar a Deus. Todo ser que vive louva e adora a Deus. Correto? Então, ali vem, aí depois vem na parte, vem adorar, depois vem agradecer, depois vem pedir perdão dos pecados, depois vem pedir bênçãos, depois vem reconhecer Deus e vem pedir em nome de Jesus. Toda oração nós temos que pedir em nome de Jesus. Então, esta regrinha nós temos que seguir. Então, nós temos sempre que começar a oração lembrando que Deus é o nosso Pai. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus faz por nós. Nós não podemos coisas para agradecer do que para pedir, gente. É ou não é? Olha que bênção divina de nós estarmos aqui reunidos nessa casa, podendo estudar a palavra. Nós moramos num país onde nós não somos perseguidos por causa da palavra. Nós podemos abrir a nossa igreja à noite, reunirmos um grupo e estudarmos a palavra. Isso é uma grande bênção. Isso não é motivo para agradecermos a Deus? Isso é motivo. A comunhão entre os irmãos, isso é uma grande bênção. Isso é tudo Deus que faz, isso é tudo Deus que nos dá. Isso é um fato de você ser um escolhido, de você estar reunido em oração, mesmo que você esteja lá na sua casa, na internet, você está sentindo que você está aqui junto conosco. Tem um pessoal que está em casa, está na internet, está nos ouvindo, mas também está reunidos, virtualmente está reunidos conosco. Isso não é uma grande bênção divina? Então nós temos que agradecer. Confessar. Confessar é o quê? Gente, confessar não é só, Senhor, perdoa meus pecados. Não.
Você tem que dar nome aos seus pecados. E para Deus, você não tem que mentir nem esconder. Como é que você vai mentir para Deus? Eu não quero falar para Deus que eu sou gulosa. Porque eu sei que gula é pecado. Então eu nem vou falar que eu cometo o pecado da gula. Então eu nem vou ficar quieto, falar nada. Falar, Senhor, perdoa meus pecados. Quer dizer, você nunca pediu perdão para Deus pelo pecado da gula. Correto? Se você, no próprio Pai Nosso, fala, perdoa assim como... Não é assim? Então você tem que perdoar, Deus vai te perdoar assim como você vai perdoar os outros, correto? Muito bem. Se você não dá nome aos pecados que você comete, você pediu perdão para aquele pecado? Não. Então, dê nome aos seus pecados. Por quê? Porque isso é a forma de você ir se curando. Ai, Senhor, então me perdoa, porque eu sou uma pessoa que eu como mais do que o necessário. Eu sou uma pessoa que eu não posso ver doce. Estou falando de mim, viu, gente? Eu não posso ver doce que eu como. Entendeu? Tudo meu é docinho. O chá é docinho, é leite é docinho, é tudo docinho, docinho. Não pode ficar docinho. Então, Senhor, o Senhor me perdoa, porque eu sou gulosa. Eu tenho que dar nome aos pecados. Correto? Senão, isso não é confessar pecados. E aí, o que é? Você, além de confessar o seu pecado, você também tem que entender que vai haver transformação em você. Porque você vai se arrepender. Então, se você pede perdão a Deus e em você vai haver transformação para que você não continue neste pecado, vai começar o seu processo de santificação. Então, veja, é difícil para nós pararmos de pecar. É difícil. É impossível? É impossível. Só vai acontecer quando nós estivermos agindo através do Espírito Santo. Porque eu, pessoa, eu sozinha, eu, ser humano, não venho na igreja. Eu, ser humano, não faço oração. Eu, ser humano, não me arrependo. Eu, ser humano, não me perdoo, não acho que eu não preciso perdoar os outros. Eu, ser humano, acho que eu sou boazinha. Eu, ser humano, acho que eu sou santinha. Eu, ser humano, acho que eu não preciso passar por nada de difícil no mundo, porque eu venho na igreja. Eu, ser humano. Mas eu não sou nada disso. Porque o meu eu é um eu pecador. Não é um eu santificado. Então, nós temos que confessar a Deus nossos pecados. Pedir. Pedir é o que a gente sabe fazer, né? A gente sabe pedir. Então, pedir não precisa da gente ficar explicando como é que é, né? Senhor, por favor, Senhor, eu peço isso, peço aquilo, peço isso, peço aquilo. Interceder. Interceder, gente, é quando nós já estamos num nível de oração, quando a gente já está orando por amor. Então, a gente ora pelo outro. Quando a gente começa a ser intercessor? A maioria das vezes a gente quando a gente é adulto, né? Porque as mães começam a orar pelos filhos, ora pelos maridos, olha pela família e vai orando, começa a ser intercessora. Só que a intercessão não é só para a família. A intercessão tem que ser para todos. Tem que orar em prol da paz, tem que orar em prol da nação, tem que orar em prol dos pecados dos ímpios. Então nós temos que orar para todo mundo, para tudo. Nós temos que interceder. Agora nós estamos com um problema na Venezuela, então nós temos que, nosso MNO está pedindo para que nós façamos oração em prol do povo venezuelano.
Cada catástrofe que acontece no mundo, nós, enquanto cristãos, temos que fazer oração de intercessão. Intercessão é pedir para os outros. E adorar. Adorar a Deus, o que é adorar a Deus? O que é fazer oração de adoração? A oração de adoração, gente, é quando nós colocamos Deus no lugar que Ele está, no lugar de soberania, no lugar mais alto, que é o lugar onde Deus está. É grandioso Deus, é o soberano, é o adorar a Deus de tudo que Deus faz. Isso é a adoração. Então nós temos vários tipos de oração. Nós temos também o jejum, que a gente já faz aqui na igreja, uma vez no mês, que é para a gente faz aqui geralmente o jejum parcial. Esse jejum nos serve para nós começarmos a tirar algumas distrações. E a atividade prática é você colocar em prática aquilo que a oração trouxe para você, aquilo que a vida antes de Deus era uma coisa, antes do Espírito Santo depois é outra. O que não é uma oração? Oração, gente, não é uma oração quando você fala assim: eu já sei o que eu vou fazer. Eu estou me sentindo muito culpado, então eu vou fazer o seguinte, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer 10 vezes a oração do Pai Nosso. Isso é repetição vã. Entendeu? Eu vou fazer 10 vezes a oração do credo. Isso são repetições vãs, orações vãs. Por quê? Porque não tem nada que toque a sua alma, que faça com que você transforme o seu ser. Então, isso não é oração. São as vãs repetições. Outra, você fazer oração, e tem pessoas que não fazem oração, faz o espetáculo público, né? Faz aquelas orações que parece que está num palco. E aí lá a pessoa chora, e a pessoa levanta a voz, e daí a pessoa põe a mão em cima de um, e um cai, o outro levanta, e outro gagueja, outro para de gaguejar. Isso não é oração. Tá? E a oração também é você ficar negociando com Deus. As pessoas, elas tratam Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada, como se Deus fosse Papai Noel. Ele tem a obrigação de dar, e além do mais, ele tem a obrigação de dar o que eu quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero. Existem pessoas que falam: Senhor, eu quero ganhar uma bicicleta branca da marca Monarch, né, com roda não sei o quê. Não, Deus é soberano. A vontade de Deus será feita de acordo com aquilo que Deus considera que você tem e que você merece, no tempo que Ele acredita que é o melhor para nós. Infelizmente, nós passamos a nossa vida toda procurando entender, e a gente só vai entender isso quando a gente está na idade mais avançada, que muitas vezes a gente fala: mas eu não passei naquele concurso que eu tanto queria. Né? Então eu não vou mais nem fazer oração, não vou mais na igreja, porque pedi tanto a Deus, pedi. Eu sou uma pessoa tão maravilhosa, eu fiz tanta oração, eu sou uma pessoa tão boazinha, pedi tanto a Deus, e eu não passei no concurso. Então, mas não é desse jeito que funciona. Né? Todos são filhos de Deus, e Deus é justo. Então a justiça de Deus serve para a Sônia, para mim, para o Yuri, para a Regiane, para a Neuza, para cada um de nós. Então Ele está vendo a justiça para todo mundo aqui embaixo. E Ele sabe o tempo certo de dar cada coisa para cada um. E Ele sabe também que às vezes aquele lugar para você não seria bom para você louvar e honrar o nome dEle. Você acabaria se perdendo naquilo. Não é isso que Deus quer. Falar com Deus. O que é oração? Oração é você falar com Deus, sendo sincero. Não pode querer você fazer oração mentindo coisa para Deus. Senhor, eu mereço ganhar, Senhor, na loteria, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Isso não é oração. Senhor,
eu estou sendo sincero, Senhor. Eu estou sendo sincero. Eu briguei com tal pessoa, mas eu preciso que o Senhor entenda os meus motivos, porque eu estava certo na hora que eu briguei com a pessoa. Então, Senhor, se possível, Senhor, o Senhor age, Senhor, de acordo e faz com que essa pessoa, Senhor, melhore o jeito dela ser. Mostra para ela que ela está errada, Senhor. Porque eu estou certa. Eu estou andando na sua palavra. Como se Deus fosse, como diria minha mãe, capa de Zacarias. Acessível em qualquer lugar. Gente, você encontra, Deus nunca tem uma linha, como é que é? Ocupada. Não existe sem sinal. Não existe nada disso. Qualquer hora que você quiser conversar com Deus, Deus te atende. Olha como que Deus é bonzinho. E a autenticidade, né? Deus prefere que você fale com Ele de forma, né, normal. Então, diz que um rapaz, ele era de uma gangue e ele, então, foi convertido. Daí ele foi para a igreja. Aí um dia ele chegou lá na igreja e o irmão estava sofrendo. E daí ele pegou e falou assim, o pastor falou assim, então, vamos orar. E esse irmão, que tinha recém-convertido, falou, pode deixar que eu oro. Aí o pastor falou, então ore. Ele falou, pai, é o seguinte, esse meu brode aqui, ó, tá na bad, tá ruinzão, tá precisando da sua ajuda aí. E foi falando tudo na gíria. E, em nome de Jesus, amém. Aí o homem, que foi o que recebeu a oração, falou, olha, nunca na minha vida eu senti uma oração tão sincera. Por quê? Porque Deus não quer formalidades. Deus quer o quê? O coração, né? Aqui fala o seguinte, gente, para que você, quando você vai fazer o seu devocional, né, que você fique num lugar tranquilo. Na verdade, você criar uma rotina, um lugar tranquilo, sem distrações, gente, hoje em dia é difícil, né? Parece que o inimigo, a Regina falando para mim assim, se o cada dia está mais difícil de fazer meu devocional, porque parece que o inimigo vai, não é, gente? O inimigo, ele ataca o crente de forma tão incisiva que cada dia vai ficando mais difícil de você fazer o seu devocional. Por quê? Porque ele sabe que naquele momento, né, você está ali na brecha. E isso é difícil. Então, ele quer tirar você dali. O que é brecha? Antigamente, fui até estudar sobre isso. Brecha é o seguinte, as cidades antigamente eram tudo muradas, né? Então, os inimigos não entravam, porque a cidade tinha muro. Então, às vezes, como a cidade já estava antiga, às vezes quebrava alguma parte do muro, ficava aquele buraco no muro, sabe? Aquela brecha, entendeu? Poderia passar qualquer pessoa por ali. Então, o que o soldado fazia? O soldado ia lá e ficava na frente do buraco, de guarda na frente do buraco. Para a hora que o inimigo viesse a entrar na cidade, ele não poderia entrar ali, por quê? Porque tinha o soldado na frente do buraco ali, tampando a brecha. Certo? Para nós, a oração é a mesma coisa. A brecha é o espaço que tem entre o agir de Deus e a ação do inimigo. Então, a gente está sempre fazendo a oração para quê? Para que o inimigo não venha atingir aquela brecha. Certo? A Bíblia, gente. A Bíblia é a voz de Deus nos direcionando todos os dias. É o nosso alimento diário. Então, assim, não existe como você falar, eu estava dormindo e Deus falou comigo. Você não tem que ouvir Deus através do quê? Da Bíblia. Certo? Se você leu aquilo ali e você teve o entendimento do Espírito Santo, isso é Deus falando com você. Música. Gente, o louvor é a coisa mais importante para você. Porque, muitas vezes, é difícil de você ficar lembrando de todas as palavras para fazer oração. Mas no louvor você lembra. Então, você louvando, você está orando. Porque todo ser que respira, louve ao Senhor. Então,
Deus se alegra do louvor. Então, louve. Louve de manhã, tarde e noite, o tempo todo louve. Porque enquanto você está louvando, você está na brecha. Certo? E o diário espiritual. O que é o diário espiritual? Eu tenho esse costume, não sei se vocês têm, eu faço uma lista daqueles pedidos das pessoas. A pessoa vai lá, faz oração para mim. Né? E a gente vai fazendo a lista das pessoas que pedem oração para a gente. E às vezes também assim, o que é bom também? Eu fiz muitas orações durante muito tempo para eu conseguir ter a vida que eu tenho hoje, gente. Eu fiz muita oração para conseguir vir para a Dracena, conseguir me aposentar. Eu fiz muita oração para isso. E agora eu alcancei isso. Então, se eu me esqueço de que eu fiz oração para estar onde eu estou hoje, eu não tenho o quê? Gratidão a Deus. Porque Deus ouviu minha oração no tempo determinado por Ele. E Deus ouve todas as orações e Ele age de acordo com a vontade dEle. Bom, a oração que contempla a Deus. O louvor, a adoração e a gratidão. Né? Então, esses são modelos de oração, tá? A confissão, a consagração e a renúncia. Confissão é a gente dar o nome aos pecados, como eu já expliquei. Consagração. Consagrar, gente, é quando você coloca a sua vida na mão de Deus. Você consagra a sua vida, consagra a vida dos seus filhos, consagra nas mãos de Deus. Então, isso é você fazer uma oração de consagração. E renúncia. Renúncia é quando você, o Pai Nosso já disse, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, é quando você sabe que você, Paulo ainda fala, quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. É quando você deixa de fazer um pedido para Deus, querendo que Deus faça a sua vontade. É você aceitar a vontade de Deus, sem reclamar, obedientemente. A oração de petição é quando você faz um pedido. Você pede para Deus, pediu. Entrega na mão dele e descansa. Não fique mais afobada com aquilo. A intercessão é quando você se coloca na brecha, que nós já falamos. A cura. A cura, gente, é a ciência com a fé junto. O crente tem que procurar um médico, sim. Tem que procurar a ciência, sim. Tem que tomar os remédios, sim. Né? E o que a gente faz oração? Faz oração para que Deus coloque um médico certo para te tratar, que a sua doença tenha tratamento, que tenha o diagnóstico certo, que você tome os remédios certinho. Por quê? Porque a fé e a medicina andam junto. Correto? A oração que a batalha desperta. Gente, nós temos oração aqui que são as orações de guerra e as orações de avivamento. O que é a oração de guerra? Muitas vezes as pessoas elas falam assim: eu estou passando por uma batalha espiritual. Estou passando por uma situação difícil. Estou passando por uma fase passando por um deserto. E a pessoa vai sentindo assim tantas emoções, ela aumenta tantas emoções e tanto sofrimento que nem ela mesma sabe se aquilo que está acontecendo se é real ou se ela está aumentando aquilo. Então, a oração de guerra é uma oração estratégica, que ela é feita para interceder. Então, nós sabemos que nós somos bons soldados de Jesus Cristo. E que nós temos, Paulo diz em Efésios 6, que nós temos que andar o quê? Com a armadura do cristão, né? Qual que é a armadura do cristão? Então, lá nós temos, olha. Qual que é? Nós temos que, em Efésios 6 está dizendo, nós temos que usar. Exatamente. Vamos dar ali para o Yuri o microfone, que o Yuri está falando todos ali quais são a armadura do cristão. O que o
Pode abrir, se vocês não sabem de cabeça, pode abrir Efésios 6 da sua Bíblia aí. Mas o Yuri vai falar para nós aí. Vamos lá. Vamos esperar aí. Efésios 6. Posso ir falando? Pode ir falando, Yuri. Então, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Amém, irmãos? Amém. Então, muitas vezes, gente, nós esquecemos de algum desses fatos, de algum desses pontos aí da armadura do cristão, e aí isso daí faz falta. Por quê? Porque quando a gente deixa alguma dessas coisas para trás, a gente deixa de ficar cumprindo e ter forças para vencer nessa oração de guerra. Não sei se vocês já assistiram um filme chamado O Quarto de Guerra. Já assistiram? Quem não assistiu, assista. É maravilhoso o Quarto de Guerra. E o avivamento. O avivamento, a oração de avivamento, gente, as igrejas falam, vamos pedir a Deus um novo avivamento, um novo avivamento. Avivamento, gente, o avivamento é mais pessoal do que tudo. O avivamento, o que ele é um avivamento? O avivamento é você conseguir ter uma renovação. Faltou um? O escudo da fé. Não pode faltar fé. Sem fé. Fala aí no microfone, Regi, por favor. Senão a pessoa não vai nem ouvir. Regi, ele acrescentou aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exatamente. O avivamento é um mover extraordinário de Deus que traz renovação espiritual ao povo. Então, restaura a santidade, faz com que nós fiquemos apaixonados pela Bíblia, tenhamos comunhão com Deus, e isso tudo causa um impacto transformador na sociedade cristã, aqui na nossa igreja. Daqui da nossa igreja a gente vai criando situações e já muda com a igreja de Bernardes, já muda de Prudente, já vai mudando lá, da onde tiver pessoas, lá em Cuiabá, aonde a gente tiver pessoas já vai formando. Por quê? Porque esse avivamento nada mais é do que o retorno da vitalidade espiritual para cada um de nós. Às vezes a gente está meio assim desanimado da fé. O avivamento é você pedir para Deus, Senhor, me aviva. Senhor, aumente em mim a motivação. Aumente em mim, restaura a minha santidade, a minha paixão por estudar a Bíblia. Aumenta a minha comunhão com os irmãos. Cause em mim, Senhor, uma transformação no meu ser, para que eu haja de acordo com a sua vontade, usando a armadura do cristão. Isso é uma coisa que só traz para você e para todos que vivem junto com você a extrema alegria. A oração no vale. Gente, a oração no vale são as orações que muitas vezes a gente está assim, as pessoas acham assim que elas estão passando por uma situação difícil da vida. A pessoa acha que ela está assim, às vezes, e está mesmo, não é que ela acha, ela está passando. Né? Às vezes a pessoa está passando por situação difícil. Então nós temos aqui a oração de lágrimas. Às vezes tem pessoas que vêm na igreja, que às vezes, já presenciei muitas vezes, tem pessoas que vêm, elas não conseguem orar, elas só choram. Mas às vezes é por causa de um luto, às vezes é por causa de uma doença, às vezes é por causa de depressão, às vezes é por questões pessoais de cada um. Então, as orações feitas com lágrimas, essas orações, às vezes que as pessoas nem conseguem falar, ela só chora, é uma oração. Né? O desamparo. O desamparo é muitas vezes a pessoa se sente que Deus não está ouvindo ela, que a oração dela não chega até Deus. Tem até um louvor que fala, parece que o céu está de bronze, que as minhas orações não chegam até o céu, não chegam até Deus. Mas isso é uma sensação
humana. Isso não é um motivo de um pai que ama infinitamente um filho não estar ouvindo os nossos pedidos e não estar nos confortando. Porque o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. A oração que repousa no colo do Pai, que é a oração do descanso. Às vezes, gente, a gente não consegue entender o que é a oração de descanso. Mas a oração de descanso é quando nós temos que deixar a ansiedade. Então, se você for ver lá Salmo 37, 5, lá está escrito assim, que é o versículo mais lindo que eu acho da Bíblia. Entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Então, é você acreditar que tudo que você está passando, Deus está junto com você. Em momento nenhum Ele vai te desamparar. Em momento nenhum Ele vai deixar você sozinho. Em momento nenhum você vai passar por todo aquele sofrimento sem o apoio dEle. Ele é seu Pai, Ele te carrega no colo. E a oração de coração. Essa oração de coração é a oração quando nós já estamos completamente íntimos do Senhor. Que é uma oração de um filho que faz ao pai. Quando é impossível um pai, na Bíblia fala, quando um filho pede um pedaço de pão, jamais um pai vai dar um escorpião, uma pedra. Se Deus é santo, se nós somos errados, pecadores, nós não fazemos isso, imagina Deus que é santo. Então, nossas orações, Deus ouve e Deus atende. E quando nós fazemos a oração de coração, pedindo a Deus, com o nosso coração quebrantado, pedindo a Deus, confiante na palavra dEle, Ele nos atenderá. A oração, ela nutre a gente através da Bíblia, que é o que nós já falamos. Então, a oração, ela tem que ser junto da Bíblia. Ela tem que ser uma oração de meditação. Você ler a Bíblia e você meditar na palavra, você vai sentir e vai entender. E isso significa Deus falando com você. Então, isso é extremamente importante. Um crente que não lê Bíblia, que não faz oração, não está com nada. Tem que fazer o devocional diário. O que é isso? É uma disciplina espiritual. Ler a Bíblia, fazer oração, cantar louvores. Isso é a receita da felicidade do cristão. Então, quando nós fazemos essa oração, nós estamos cada dia mais transformando a nossa rotina numa capela particular. A gente passa a ser um templo sagrado do Espírito Santo. E aqui nós temos a oração incessante. A oração incessante, você pode pedir 1000 vezes para Deus a mesma coisa. Não tem problema você pedir 1000 vezes a mesma coisa. Tem o exemplo da viúva com o juiz Inico, que ela pediu até que ele atendeu. Não é? O que não é certo é nós fazermos repetições vãs, que é fazer 1000 Pai Nosso, essas, se entendeu? Mas não pedir toda vez a mesma coisa, isso não tem nenhum problema. E isso daqui, então, nós terminamos aqui. A oração é um convite diário para nos colocar na presença de Deus. Eu não sei se vocês querem dar. Voltando então, irmãos, tudo bem aí? Vamos então voltar com os nossos... Isso, vamos voltar então com os tipos de orações. Bom, então nós temos aqui a pergunta que aconteceu agora aqui, não tem nada online, tá, pessoal? Nós vamos fazer só um breve relato aqui do material que nós lemos. Então, assim, a pergunta é: o que é oração e o que não é oração? Oração é quando você
está conversando com Deus. Certo? E o que não é oração? Aquela coisa automática. Aquela coisa que você fica repetindo. Às vezes você repete um poema aí 1000 vezes. Isso não é uma oração. Então, não adianta você achar que você fazendo 10.000 Pai Nosso por dia, que você vai receber uma bênção. Não vai. Porque isso não funciona assim. Então, eu vou fazer 10 oração de Pai Nosso porque eu quero trocar meu celular. Aí você faz 10 Pai Nosso. Não tem explicação para isso. Não tem lógica nisso. Então, oração é você conversar com Deus. E aí, repetição vã significa exatamente isso. Você ficar repetindo orações prontas, né? Fazendo contagem eu já fiz 1000 Pai Nosso, já fiz 1000 credos e nada está resolvendo. Não resolve porque não resolve mesmo. Você tem que conversar com Deus para resolver. Agora, você tem um pedido para Deus. Então, vamos dar um exemplo aqui. Estava agora dando um exemplo para a irmã Zumira. Ela falou assim, eu faço uma oração que eu tenho há muitos anos fazendo uma oração e até hoje não recebi. Eu vou dar um exemplo para vocês. Meu caso mesmo. A minha mãe fez oração para os filhos a vida toda. Minha mãe queria que uma de nós estivéssemos aqui. Minha mãe faleceu agora que eu vim estar aqui na frente trazendo a palavra para vocês. Quer dizer, o tempo é o tempo de Deus, mas Deus ouviu a oração dela. Se não fosse pela oração dela, eu não estaria aqui. Então, Deus ouve as orações, mas o tempo dele é diferente do nosso. Quando que a minha oração não é ouvida? Será que é porque eu não tenho fé? Então eu vou fazer oração. Aqui? Aqui? Vou fazer oração e eu faço oração, muita oração, mas Deus não ouve minha oração. Então eu vou pedir para a irmã da igreja que é mais santa que eu para ela orar. Porque Deus ouve ela, não me ouve. Isso existe? Não, isso não existe. Certo? O que existe? Existe eu fazer uma oração errada. Como Tiago diz aqui na palavra, ele fala o quê? Muitas vezes a gente não recebe as orações porque a gente pede mal, pede errado. Pede de forma egoísta, que a Regina falou agora há pouco. Vamos supor, eu não gosto do meu vizinho que mora aqui do lado. Então eu vou fazer oração para Deus fazer meu vizinho mudar de casa. Deus é meu pai e é pai. O pai ele não vai ser justo com um e injusto com o outro, porque eu sou o quê? Melhor? Não. Então nós temos que entender a justiça de Deus. Deus é gesto e justo. Deus é justo e reto. Ele não erra. Então Deus não vai tomar partido de um filho em detrimento de outro. Se fizer essa oração e você mudar, porque o injusto era você. Aí também tem isso daí que o pastor está falando. Aí você pega e faz oração. Você faz oração, Senhor, esse irmão aqui, esse vizinho meu aqui, Senhor, faz ele mudar dessa casa, Senhor. Olha, o senhor está vendo, Senhor, que aí nessa casa não reina a tua palavra. O senhor está vendo, hein? O senhor muda, Senhor, muda esse povo daqui, desse meu lado. Olha, Senhor, eu não gosto desse povo. O senhor muda. Aí Deus pega e muda você. Aí você fala, não, eu mudei porque Deus quis. Realmente foi porque Deus quis. Não é verdade? Deus quis, mas às vezes não era você. O ímpio, minha mãe sempre contava uma história de uma mulher que ela todos os dias, ela olhava pela janela e via a roupa da vizinha estendida no varal. Aí ela falava para o marido dela, um dia eu vou ensinar essa mulher a lavar roupa. Porque olha que roupa encardida que ela põe no varal. Essa mulher não tem vergonha de pôr uma roupa tão encardida dessa no varal? Eu não teria coragem. Olha, e todo dia ela falava aquilo, aperreando o marido, e o marido quieto. Todo dia. Um dia, a mulher olhou pela janela e falou, marido, vem aqui, corre aqui, corre aqui. Aí o marido, o que foi?
Olha aí, não te falei? A vizinha aprendeu a lavar roupa. Olha que roupa limpa que está no varal dela. Ele falou, então, não foi ela que lavou a roupa, não. Fui eu que limpei a janela. Então, às vezes, a gente começa a pôr defeito no outro e o defeito está em nós. Então, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o tamanho da nossa bondade, né? Então, muitas vezes, as nossas orações não são atendidas porque a gente faz oração para nós mesmos. Nós pedimos as coisas do jeito que a gente quer que Deus faça, no tempo que a gente quer que Ele realize. E não é. Deus prepara o terreno, Deus prepara a pessoa, Deus, Ele vai agir. Ele vai agir. Todas as orações Deus escuta e Deus atende. Por isso que fala, pede certo. Pede de um jeito que você, na hora que você receber, você agradeça. Porque se você pedir errado, Deus realizar, quem vai sofrer é você. Então, nenhum de nós temos... Irmã Silvana, como eu vou saber que a oração que eu estou fazendo está errada? Meu pedido está errado? Por exemplo, não nesse caso de pedir para o meu vizinho mudar, pedir para, Senhor, mata essa pessoa que eu não gosto dela, ou então, Senhor, mostra para o meu marido que ele que está errado, ele brigou comigo. Não assim, mas um pedido, por exemplo, assim, digamos que eu peça para o Senhor me dar um emprego melhor, ou passar num concurso, alguma outra coisa. Como que eu vou saber que isso está errado, eu pedir? Como que eu sei que está errado? Muitas vezes, a gente faz um pedido a Deus de uma forma que, assim, que a gente... devido ao nosso egoísmo e do nosso autoestima elevada e da nossa falta de humildade, a gente não entende que a gente não merece aquilo. Então, muitas vezes, a gente se coloca num patamar muito acima do que aquilo que nós merecemos. Mas uma forma de nós sabermos do porquê que eu fiz oração e eu não recebi, eu vou dar um exemplo aqui para vocês poderem entender o no qual sentido eu estou falando. Vamos dar um exemplo aqui que eu, Silvana, quisesse hoje ser vereadora de Dracena. Um exemplo. E eu começo a fazer oração para Deus, uma campanha de jejum e oração para Deus me fazer ser vereadora de Dracena. Certo? E eu só tenho feito jejum e oração para ser vereadora de Dracena. Aí eu vou no grupo de oração das irmãs e peço, irmãs, eu quero ser vereadora aqui em Dracena, me ajuda na campanha. Todo mundo, tá bom, vamos orar. E o que eu fiz para ser vereadora em Dracena? Não fiz nada, só fiz oração. Eu não me afiliei a nenhum partido, eu não fiz campanha, eu não estudei, eu não me preparei, eu não fiz nada. Eu só fiz oração. Eu serei vereadora em Dracena nessas condições? Se for por um milagre de Deus, sim, serei. Mas o milagre de Deus, Deus não revela no meu coração antes, como aconteceu com Davi. Que Davi foi rei. Não foi rei em Israel? Só que Davi, quando estava pastoreando, ele sabia que ele ia ser rei. Isso era o plano de Deus para Davi. Não foi Davi que ficou orando para Deus pedindo para ele ser rei, correto? Mesma coisa eu. Eu tenho que entender da palavra, entender quem eu sou, para eu poder me posicionar e fazer um pedido a Deus. Então, muitas vezes eu não vou receber o pedido, porque meu pedido, além de ser egoísta, eu não fiz nada que permita merecê-lo. Então quer dizer que eu tenho que ajudar a Deus para eu receber a bênção? Não é nada disso. É a bênção que você está pedindo para Deus. Então, Senhor, eu quero muito passar na universidade. E aí você estuda,
aí você faz cursinho, aí você lê livro, aí você se dedica, aí você se prepara, aí você vai, aí você faz a prova e não passa. Né? Ah, eu queria ser médica. Aí você faz a prova de medicina e você não passou para a medicina. Aí você reclama, desanima, já perde a fé, né? Enfraquece e tal, pá. Nunca mais procura saber disso, não procura mais a Deus, põe a culpa em Deus em tudo e vai dormir. Outros tentam todos os vestibulares, continua batalhando, faz oração, se prepara, se dedica, né? E Deus vai continuar dando forças, fazendo com que aquela pessoa tenha recursos internos, amadurecimento, para quando ela passar na universidade, ela ser o quê? Uma médica que glorifique a Deus. Então, existe diferença entre o cristão e o não cristão. Existe diferença quando eu peço uma coisa que eu quero por mim mesma, e existe uma coisa que eu peço, Senhor, é da sua vontade que eu seja médica. Então, se abre os caminhos para mim. Me permita ser uma médica. E aí você se fortalece na palavra, e Deus ensina. E o Espírito Santo vai te guiar, vai te abrir suas portas para você entrar na escola, para você fazer um cursinho gratuito. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer uma coisa que não é aquilo que está os nossos talentos, que estão os nossos dons. A irmã Alice Bortolo, daqui de Dracena, mas ela está na cidade de Tatuí, ela faz um comentário aqui no chat, dizendo: eu acho que a arrogância, o orgulho, o eu, faz com que as nossas orações estão sendo feitas erradas. O nosso coração está com sentimentos de querer, de ter, um sentimento contrário à vontade de Deus. Parabéns, irmã Alice. O Espírito Santo tocou em você. Isso é Deus falando com ela. É o Espírito Santo tocando na pessoa e fazendo ela ter essa frase com uma clareza de pensamento que ela entendeu e todos nós entendemos. Certo? Quando nós temos que pedir a Deus, nós temos que fazer o quê? Nos esvaziar de nós mesmos. Nós não podemos ter arrogância, nós não podemos ter orgulho, nós não podemos, eu quero fazer medicina para ficar rico. Não, eu quero fazer medicina para ir lá para o Médicos Sem Fronteira ajudar um monte de gente que está doente. Então, existem situações, existem inúmeras coisas que nós podemos fazer para a honra e glória do Senhor. Então, muitas vezes, não é só porque a gente pede mal, é principalmente porque a gente pede mal. Não é só por isso, é por isso. Entendeu? A gente tem que fazer um autoexame de nós mesmos, ver qual é a grandiosidade da nossa fé e a prioridade que Deus tem na nossa vida, para que depois nós possamos pôr a culpa em Deus daquilo que deu errado. Porque nós temos o exemplo lá dos leprosos. Quem foi abençoado e foi curado não voltou para agradecer, somente um voltou. Então, as bênçãos que você recebe de Deus, você nunca volta para agradecer. Aquilo que Deus fez, que não foi da sua vontade, aí você já desiste dele. Né? Então, é muito, muito fácil fraquejar na fé e desistir de Deus quando a coisa não saiu de acordo com a sua vontade. Mais alguém comentou alguma coisa? Mais alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Conseguiram entender? Alguém, pessoal de casa, conseguiu entender? Tem alguma dúvida? Bom, no próximo estudo nosso, que nós fizermos, nós vamos estudar, então, orando com os salmos, nós vamos aprender a fazer oração, escrever oração, junto com os salmos.
será na próxima vez. Por hoje, já encerramos. Vou passar a palavra ao pastor. Já não. O pastor vai aqui fazer os adendos para que nós possamos cada dia mais aprender, gente. Não, foi muito claro, muito bem explicado. E como todos já receberam aí a apostila, então o próximo curso, quarta-feira que vem, nós vamos estar dando continuidade, orando com os salmos, como está todo mundo aí na apostila. Aí a oportunidade daqueles que não estão online, né, que não estão aqui presencial hoje, possa estar na semana que vem. A gente vai dar continuidade a semana que vem, às 19h20 até às 20h30. Pode ser, Sil? Sim, exatamente. Pode ser. Então, ficamos Fechado. assim e vamos agradecer a Deus, a disposição da Silvana. A gente parece, muitas vezes, quando fala de oração, que o assunto é tão claro para a gente que parece que eu já estudei isso 50 vezes. Só que eu nunca pratico aquilo que eu repito. Eu só escuto. Então, que hoje o Espírito Santo de Deus possa mudar a sua maneira de orar, de pedir, de falar, e que a gente possa entender esses novos planos. E eu tenho certeza que a próxima aula vai impactar, porque orar com os salmos foi o que me ensinou quando eu cheguei na igreja a fazer oração. Então, estejam atentos e que Deus abençoe. A Sil vai orar por nós, vai agradecer aí a todos e nós estaremos juntos semana que vem. Amém. Amém. É uma grande honra participar. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço aqui meu braço direito, que é minha irmã Regiane. Agradeço também a ajuda do pastor Yuri, do pastor Jackson e de todas as pessoas que nos ajudaram e receberam aqui a mensagem. Espero que nós tenhamos conseguido atingir o objetivo, que é de fazer com que todos nós aprendamos cada dia mais a palavra. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por estarmos aqui na sua presença, Altíssimo. Senhor, estamos aqui porque te amamos, porque te adoramos, louvamos o teu nome. Agradecemos, Senhor, todas as formas que o Senhor nos tem dado, Senhor, para aprendermos cada dia mais de Ti e aumentarmos a nossa intimidade contigo. Leva-nos, Pai, em segurança, para que nós possamos chegar em nossas casas e servirmos de exemplo vivo do Senhor aqui na terra. Que nosso rosto, Senhor, consiga transparecer, Senhor, a alegria de estarmos na sua casa aprendendo mais de Ti. Permita-nos, Pai, termos uma boa noite de sono, uma semana tranquila, para que nós possamos nos reunir novamente aqui na sua casa no sábado. Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos, te entregamos essa oração. Amém. Amém, irmãos? Amém. Graça e paz. Então vai ser encerrado o link, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. E aí?